Estamos iniciando mais um Papo Suprem, esse programa de entrevista da União Planetária. E hoje nós temos uma presença muito especial, um pajé, o pajé Awaju Poti, que é da cultura Guarani e Andeva, não é isso? E ele é uma pessoa que tem uma história muito interessante de vida e nós vamos conversar um pouco sobre a história brasileira de acordo com a visão Guarani, que é um pouquinho diferente da história que nós lemos nos livros de história das escolas. Mas antes de entrar nesse assunto, né, queria falar um pouco sobre a experiência dele. Além de ser um descendente Guarani, ele também é músico, formado como regente e como pianista, tem um mestrado em semiótica e doutorado na área de ciência das religiões e também pós-doutorado nessa área, tudo focado na cultura Guarani. Então, é uma bagagem assim, da maior importância, né, para que nós possamos conhecer um pouco mais dessa cultura Guarani, que é a nossa verdadeira cultura. Nós, antes de sermos brasileiros com a cultura portuguesa, né, que foi a cultura dominante, né, durante muitos tempos, durante um tempo imemorial, nós somos a cultura indígena. Aliás, muitas culturas indígenas, e a Guarani foi uma das principais culturas que povoou o Brasil e ainda povoa, mas hoje está muito disperso, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho a sua história inicialmente, né? Para que nós possamos situar, entender um pouco mais o seu trabalho. Sim. Eu, descendo, né, de Guarani e Andeva, tive uma formação na infância, assim, uma influência grande da minha avó. Também um convívio muito intenso com meus bisavós, por sorte pessoas que viveram até perto dos 100 anos, assim. E então esse é um aspecto meu, então um aspecto de paixão pela cultura indígena, caiçara, cabocla. Por outro, tem a família da minha mãe, que é italiana, de Veneza, muito erudita, e que também influencia um lado meu, que é o do estudo do piano, o estudo da composição, da regência, da música erudita. Eu estudei também em Siena, na Itália, canto de concerto. Então eu sinto em mim uma soma bem harmônica desses aspectos, que me possibilitou fazer também um estudo científico, né, acadêmico, sobre a cultura guarani. Você faz a ponte, né, entre a cultura guarani e a cultura ocidental, sim, convencional, né? Então, eu recebi todo o conhecimento tradicional, né, sou pajé, lidero bastante, uma horda grande, no Paraná, no Uruguai, Santa Catarina, Rio, São Paulo, e agora estamos começando um grupo aqui também, né, em que a gente ensina o cultivo dentro do nosso sistema, também toda a ritualística, todo o desenho cerimonial, que é uma coisa no sul bem habitual, que é tomar o mate e fumar um cachimbo tomando mate e conversar. Essa é a nossa cerimônia, né? E tem também toda uma busca de respeito e integração com a terra. Porque para a gente, em Amandu, que é a divindade, é a natureza de todos os mundos. Então, a própria natureza, todas as coisas. A gente também não tem uma cultura fechada em si, porque a gente pensa que todas as culturas também. Que Nhamandu é tudo, então ele é tudo. É uma cosmovisão muito diferente da cosmovisão cristã convencional, quando geralmente se vê Deus como o Criador à parte, né? E nós e a natureza também como sendo entidades mais ou menos independentes. E Yamandu tem uma íntima conexão com a natureza. Sim. E os guaranis e outros povos brasileiros também têm essa conexão profunda com a terra e essa integração profunda com tudo que é vivo. Não há uma separação entre o ser humano e todos os seres que cercam. Nem fisicamente, né? Porque você respira, você
convive totalmente entregue, né? Como se fosse quase um berço assim, de existência, né? Mas ao mesmo tempo você interage. Essa é uma coisa que eu acho muito estranho quando eu vejo, por exemplo, povos indígenas sendo desalojados de áreas por ecologistas. Por quê? Porque a natureza ela é antropomórfica. Ela tem a conformação que tem pelos milhares de anos que seres humanos conviveram com ela. Muita coisa que nós entendemos como matas nativas, na realidade foram plantadas por povos indígenas, né? Claro. Não plantado assim nessa forma que a gente tem, que tira coisas para pôr, ou não. Simplesmente, isto é bom. Então, propaga-se isso. Né? Isto é útil. Propaga-se isso. E se observa, tipo, como é que isso se comporta no todo, como se fossem seres mesmo. Tipo, olha, essa aqui é um pouco egoísta, tem que ser cuidada para que ela não invada espaço de outras. Tipo, essa aqui é muito frágil, então tem que ser protegida como seres. E a gente acaba adquirindo um grande amor por tudo isso. Né? Então, essa é a relação com a natureza. E quando a gente faz o cerimonial, simplesmente você está honrando esse corpo de Yamandu. Mas a gente sabe que ele tem outros corpos, em outras frequências. A gente pensa em 5 corpos. A Terra é o corpo de Yamandu. Todo o universo é um corpo. Mas ele também tem o que, na cultura ocidental, se fala espírito. Só que para a gente o espírito também é corpo. E eles são os outros 4 corpos. Tem 4 dimensões de corpos, além deste. Que é Aretê, este. Aretê. Daí tem outro. Por exemplo, o planeta é Eretã, muito próximo. Radicais próximos. Aretê, eu sou Terra. A Terra é Uretã, que na verdade é uma combinação de ar, terra, fogo, são os elementos. A palavra compõe todos esses elementos. E a gente, por exemplo, que seria espírito, dentro das outras culturas, para a gente é fogo, o elemento fogo, por isso que a gente é quente. E quando morre fica frio, porque o elemento fogo, que é o espírito, que é luz, deixa o corpo. Né? Então são sempre vistos dentro desse paradigma dos elementos. Quando a gente pega a cultura mesmo ocidental, anterior à Idade Média, na Idade Média não cristã, assim, não é muito diferente do que a gente pensa. As culturas que não, assim, não conseguiram se manter, né, foram praticamente colocadas para baixo do tapete, né, foram escondidas e não foram respeitadas, vamos dizer assim. Né? Então, essa visão de mundo, onde a natureza é vista como parte da vida universal e que nós também pertencemos, foi colocada meio de lado, né? E agora está sendo resgatada com essa visão holística que está crescendo muito, mas é uma visão que os indígenas, né, os Guarani, já tinham há muito tempo atrás, né, milênios atrás. Isso é muito interessante, assim, a gente sentir que estão buscando. E há uns 20 anos a gente começou a abrir a cultura. Abrir, e no sentido de incorporar. Né? Você quer viver como a gente? Você quer plantar como a gente? Você tem uma cosmovisão como a gente tem? Então você é dos nossos. Porque a palavra Nhandewa, que faz parte do nosso, a denominação da nossa parcialidade... A Nhandewa é uma... Parcialidade. Pois é, mas como você fala, Guarani e Yandeva é um tipo de povo Guarani, que existem vários, né? Tem os Imbuá, os Kaiowá, Papucuva, a Guarani, Vacanoeiro. Então, veja, Nhandewa significa os dos nossos. Os dos nossos. Então, se você quer ser dos nossos, que ótimo para a gente, porque a gente precisa expandir, nós somos muito poucos. Após tantos genocídios, a gente quase desapareceu. Então, mesmo o Padre que me ensinou o desenho, ele me disse isso. Avadju, se prepara, porque os nossos ancestrais estão com poucos corpos para encarnar. Eles vão encarnar em pessoas. E eles vão te procurar, vão vir. Esteja pronto para isso. Quando eu assumi a liderança, ele me
colocou já, tipo, não vamos ficar restritos a núcleos familiares nossos. E essa cosmovisão, né, Guarani é tão importante nos dias de hoje, né, em que nós estamos com essa crise ecológica profunda, né, que é uma crise da separatividade também, da incapacidade de ver a natureza como parte. E aí nós destruímos a natureza, desmatamos e poluímos. Se nós conseguíssemos resgatar um pouco dessa cultura, que é uma cultura nossa, bem brasileira também, né, seria maravilhoso, né? E existem livros onde essa cultura, essa cosmovisão pode ser aprendida? Veja, houveram pesquisadores maravilhosos, assim, que viveram com os guaranis, né? Claro que eu tenho os que eu mais gosto, assim. Eu gosto muito da Helene Clastas, que escreveu uma obra chamada A Terra Sem Mal. É muito interessante. Eu gosto muito do Leon Cadogan, que traduziu o Aivurapitã e escreveu, né? Pegou do Padê e escreveu tudo. Porque a gente guarda muita coisa de memória. A gente é capaz de citar volumes e volumes de memória. E o Cadogan escreveu o depoimento do Pablo Vera, e resulta na obra Aivurapitã, muito importante, que significaria palavras fundantes. Então é importante. Sim. Eu gosto muito de um pesquisador francês chamado Clovis Lugon. Não tanto pela ideologia que ele coloca na obra dele, eu faria uma limpeza ideológica no trabalho dele, mas pelos dados que ele traz, pela pesquisa que ele realizou. Claro que ele deu um viés a essa pesquisa. Eu não aprecio o viés que ele deu, mas eu aprecio os dados que ele traz, que é a obra dele, La République communiste et chrétienne des Guaranis. Então, na visão dele, era uma república comunista cristã. Eu discordo, porque o comunismo implica numa ideologia e numa concepção de mundo material, né? Materialista, e que não era o caso. E daqui a pouco nós voltamos nessa conversa tão interessante, dessa cultura tão bela, que é tão pouco conhecida, e é tão brasileira como a cultura guarani. Então, até já. Estamos de volta com o nosso Papo Suprem, e hoje nós temos uma presença especial aqui, o pajé Awadil Poti, que é da cultura guarani, e está nos visitando hoje, trazendo toda a sua sabedoria. Ele que é um estudioso profundo dessa cultura guarani, é um descendente dos guaranis, e é também músico, tem pós-doutorado em ciência das religiões, e está hoje aqui compartilhando um pouco dessa sabedoria guarani, a sua cosmovisão. E antes do programa eu estava conversando com ele sobre um pouco da história guarani. E eu fiquei surpreso de saber que somente em 1830 a terra guarani deixou de ser autônoma. Eu queria que você contasse um pouco dessa história que não é conhecida e não é colocada nos livros de história do Brasil. Então, é uma história interessante, assim, porque essa região que hoje corresponde ao estado do Paraná, menos o litoral. A divisa era a Serra do Mar. Né? Foi autônoma até 1830, quando ela é anexada ao estado de São Paulo, na época província, como quinta comarca de São Paulo. E só 30 anos depois que consegue emancipação como província. A história é assim, uma região que resistiu espanhóis e portugueses, uma região de difícil acesso, porque por um lado tinha a proteção do Rio Paraná e das quedas d'água, né? E por outro lado a Serra do Mar. Isso foi por muito tempo um escudo, né? E o que outros grupamentos também falam, brincam com o nosso grupamento, é que a gente se deixou seduzir pela música dos jesuítas. Os jesuítas nos conquistaram trazendo a música. É bem conhecido muitos episódios deles chegarem com quartetos e tocarem e a gente se aproximar e se encantar. Só que a partir disso,
teve todo um convívio, porque não se pode deixar de ser agradecido a muitas coisas que eles trouxeram. Trouxeram muita tecnologia, principalmente com relação a construções, artes, também botânica, né? Então, trouxeram muita coisa. Trouxeram toda uma educação escolástica, né? Colégios em que as crianças ingressavam ali com 6 anos e saíam com 20 e tantos anos. E seguindo, desenvolvendo seus dons próprios. Esse é um lado inegavelmente positivo. Porque... E quando começou esse contato entre os guaranis e os jesuítas? Foi bem cedo, já no século XVI. Eu não sei bem precisa a data, mas sei que um jesuíta que é importante dentro da cultura é Frei Ruiz de Montoya, porque ele faz o primeiro dicionário e a primeira gramática da língua da gente. Ele foi um cara que se envolveu muito com a cultura. Ele foi, inclusive, teve que responder à Inquisição por seu envolvimento, porque ele deu uma declaração que ele tinha atingido o estado de graça, o aguijé, sob a orientação de um pajé. Só que ele era o prior dos jesuítas. E por muito pouco ele não foi para a fogueira. Então, essa questão do envolvimento jesuítico com os guaranis tem que ser bem estudado sem vieses assim ideológicos, porque há aspectos muito positivos, há aspectos que podem ser criticados também assim. Mas eles respeitavam a cultura guarani? Então, veja, respeitou em muitos aspectos e não em outros. Eles fizeram sincretismos. Por exemplo, o fumo que a gente fuma foi por muito tempo São Petan. Depois foi descanonizado novamente. O tabaco. A erva mate, até hoje, é a santidade da Igreja Católica. Nossa Senhora de Cacupé é a erva mate. E é a padroeira do Paraguai, por isso eles não puderam descanonizar, né? Então, eles, por exemplo, o lugar em que eu vivo, que é Curitiba, a Curitirandã, que é a luz, a devata dos pinheiros, eles deram o nome de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E daí faziam aquelas igrejas e, olha, nós fizemos um templo para a divindade de vocês. E assim, então fizeram um sincretismo aí. Agora, é um engano se pensar que os guaranis abriram mão da sua forma de ser. Não. Por quê? Dentro da nossa concepção é muito interessante que alguém traga algo diferente para dialogar com a concepção da gente. Só que a gente traduz tudo que se traz dentro da visão da gente. Então, foi traduzido para uma forma nossa de leitura. Por quê? Os nossos Nhanderuí nós passamos a chamar pajé, padre. E outro deles também é pajé. Tipo, você é deles, muito bem, que bom que você está trazendo coisa boa. Mas qualquer outro que trouxer coisas interessantes é bem-vindo. A cultura de vocês era muito desenvolvida, inclusive era muito próspera. Não é? Era uma cultura que exportava, inclusive, e não tinha analfabetismo. Isso foi surpreendente numa época quando a maior parte das populações brasileiras e europeias eram quase todas analfabetas. Né? E uma coisa que me surpreendeu ainda mais, quando você me disse que não havia dinheiro. Né? Circulando. Como é que era isso? Então, essa é uma coisa muito de vanguarda, né, dos nossos ancestrais. As crianças entravam muito cedo na escola e saíam bem tarde. Uma formação escolástica bem rigorosa foi recebida aí. E um sistema... Mas eram escolas jesuítas ou não? Eram escolas jesuítas. Né? E, por outro lado, os jesuítas se empolgaram com o Ato dos Apóstolos, em que os cristãos não circulava o dinheiro, tudo era de todos, e blá, 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 blá. Na verdade, eles colocaram essa ideologia para um povo que já vivia assim, né? Mas só que trouxeram uma relação de comércio que não havia. Né? Trouxeram a questão do comércio mesmo por moedas, né? E a exportação foi grande de erva mate. A erva mate se vulgarizou nessa época no mundo. E o tabaco. Né? A pessoa às vezes fala, tipo, vocês são responsáveis. Mas, na verdade, sim, o tabaco foi uma grande
uma grande fonte de renda nessa época. A erva mate principalmente indo para a China. Hoje, novamente, os chineses consomem 70% do consumo de erva mate do mundo novamente, porque eles acham que o chai, eles chamam de chai, é afrodisíaco, não sei o que lá, um monte de coisa eles atribuem à erva mate. Então eles usam a erva mate como base para outras misturas que eles fazem de chá. Mas assim, dentro da comunidade Guarani não havia então troca monetária, vamos dizer assim? Não. Como é que funcionava a economia? Até hoje é assim, né? Tipo, se eu tenho uma coisa, o outro tem que ter, porque senão eu me sinto mal em ter. Então sempre foi assim, tipo, você está precisando, eu te ajudo. E não tem o risco do outro se acomodar sobre isso. Por quê? Porque para ele seria uma vergonha também caso ele traga um peixe, uma coisa, e não me traga um peixe. Então é uma concepção que já se tem até hoje. Tipo assim, inclusive a gente hoje pensa em nível mundial. Nós pensamos em nível mundial. Tipo, tudo bem, eu vivo num paraíso aqui, eu não sou feliz porque eu sei que na África tem gente que passa fome. O mundo tinha que pensar que todos são humanos e que não é possível ser feliz se há alguém infeliz. Não há como. Né? Então isso sempre houve. Então as coisas sempre foram distribuídas não por sistema de troca. Isso é um engano também. Compartilhamento mesmo. É compartilhamento. Veja só, se eu vou num atu, uma cerimônia, eu não vou de mão vazia. Eu sei que o outro está dispondo tempo, etc, etc. No passado se levava, eu levo uma erva mate, levo alimento, levo uma patilha de milho e tal. Hoje em dia não, hoje em dia muitos do nosso povo vivem em cidade. Então eu levo dinheiro mesmo. Hoje o dinheiro entra como se fosse um objeto de doação. Tipo, teu tempo, tua disposição. Mas no passado não, principalmente na região autônoma, não circulava dinheiro porque era desnecessário, não tinha, inclusive não teria sentido ali dentro. Tudo era compartilhado. Sim. Né? Inclusive os filhos. Veja só. Suponha, as crianças eram criadas por todos. E aquele menino tem um dom que corresponde ao que eu tenho de saber. Eu podia me concentrar muito mais nele do que um filho biológico meu. Um filho meu biológico pode ter um dom que corresponde a um tio, uma coisa que a empatia de saber, né? Então também isso é uma coisa que a gente sabe pelas cartas dos jesuítas, cartas ânimas, porque claro, a moral deles, eles achavam um absurdo, tipo assim, os casamentos não serem rígidos, né? E um homem não ter ciúme de sua esposa. Né? Então, muitas coisas que a gente vê que as pessoas que têm uma forma mais livre e mais sã psiquicamente, elas almejam muito do que nós vivemos já. E, por exemplo, quando havia uma exportação, o ganho da exportação também era da comunidade. Era da comunidade. Aí também houve uma organização da qual os jesuítas participaram. Eles colocaram um sistema de conselhos que daí vinham o que necessitava-se. Pô, precisa tal coisa de uma aldeia a outra, precisa de uma ponte, precisa... Então, esse conselho representava os clãs, as famílias. Que, na verdade, também faz parte da nossa... Os jesuítas souberam muito bem, isso é inegável, integrar as formas que já existiam. Só que, claro, sempre fazendo o sincretismo deles. Né? Agora, como a gente tem um pouco tempo, eu queria que você falasse um pouco de como que isso desapareceu, né? Uma coisa tão bonita, né? Uma comunidade que só queria o bem de todos, que integrava com a natureza, que preservava a natureza. O que aconteceu para que, de repente, isso desaparecesse? Você veja, um dos aspectos que talvez não tenha sido bom dos jesuítas é que eles convenceram os guaranis a não matar e não ter armas, porque é um preceito evangélico. Mas não disseram para os bandeirantes que eles não deveriam matar.
os bandeirantes, patrocinados pela Inglaterra por causa de questões comerciais, concorrências... Isso foi quando? Isso foi... os bandeirantes no Brasil, não sei, mas acho que século XIX, né? Sei que em 1830 eles liquidam de vez, faz um grande genocídio. Quer dizer, não foi um único genocídio, não, foram vários? Foi várias incursões, várias bandeiras entraram. Que na história do Brasil, né, os bandeirantes são heróis que conquistaram o Brasil, eles né? Eram Na verdade, não é bem isso, né? Assim, né? E os guaranis o que faziam? Quando eram atacados, iam rezar nas igrejas. Nossa. Eles simplesmente fechavam as portas e tocavam fogo nas igrejas. Ai, cara. Os que sacaram assim, tipo, epa, não é por aí, escaparam. Meus ancestrais escaparam. Porque você passando a Serra do Mar, indo para o lado português, como o povo Nhandeva é bem claro, então você, sei falar português, tem muito mais cultura que todos aqui, me refugio, fico quietinho no meu canto, sou brasileiro. Esses escaparam. Pois é, e era uma nação que não era brasileira, inclusive, isso que é estranho, né? Sim. Quer dizer, isso não está nos livros de história, né? Era uma nação independente, né? Independente. Autônoma, né? Autônoma. E é uma pena de ter perdido até os registros, né? Sim. A música, que, como se diz, era maravilhosa, foi grande parte destruída. Sim, agora vocês estão resgatando, né, o que foi descoberto no exterior, né? E todos os documentos a gente sabe muita coisa pelas cartas ânuas dos jesuítas. Também tem muita coisa no Arquivo d'Angeles, que está na Biblioteca Nacional. O italiano colecionou todas as coisas que vinham daqui, os viajantes que vinham e colocavam em jornais, notícias. Esse italiano d'Angeles colecionou. E os descendentes deles vieram para a Argentina e estavam empobrecidos, colocaram a leilão esse arquivo. Por sorte, o governo brasileiro arrematou e está na Biblioteca Nacional. É uma fonte fabulosa de pesquisa, assim, né? É uma pena que o nosso tempo está se esgotando, que eu gostaria muito de continuar esse papo, que é fascinante. Eu tenho muita curiosidade, né, de conhecer esse conhecimento, essa sabedoria tão antiga e tão maravilhosa, né, que eu acho que é o tipo de cultura que nós deveríamos resgatar e assumir como nossa, né, porque essa cultura belicista, separatista, não é a nossa cultura verdadeira, né? Sim. E eu acho que nós temos até um dever de buscar resgatar essa cultura, entendê-la melhor e vivenciá-la também. Então fica esse convite, né, assim, para todos nós que estão assistindo, para pesquisarem, encontrarem, e nós vamos dar continuidade a esse contato. Nós vamos organizar um workshop, inclusive, sobre cultura guarani, e fiquem em contato que vocês vão ter informações sobre isso. Então, agradeço muito a sua presença aqui hoje, Pajé, e realmente eu estou assim, muito bem impressionado com essa cultura maravilhosa. Nós possamos difudi-la e vivenciá-la também. Agradecido. Então, estamos encerrando mais um Papo Suprem. Fiquem conosco. Até a próxima.